dentro do laboratório de pressão, né, qual o método que a gente vai utilizar para calibrar um instrumento analógico, nesse caso o PI, que é o manômetro. Então vejam só, a seleção do manômetro. Como é que eu, do padrão. Como é que eu faço a seleção do padrão? Existem algumas técnicas, do tipo assim, o que eu preciso cuidar? São dois aspectos na seleção do padrão, que é a resolução do meu padrão e a questão da exatidão do meu padrão. Então, na questão de exatidão, geralmente eu pego um instrumento que seja 4 vezes melhor. Então, se eu tenho um instrumento a ser calibrado, esse instrumento analógico, que ele seja 1% da exatidão dele, o meu instrumento padrão, que é esse digital aqui, ele passa a ser, então, 0,25% da exatidão. Aí, um exemplo para vocês. A outra coisa que é importante é a questão da resolução, que é a menor divisão. Então, o que eu vou fazer no meu instrumento aqui? Eu vou procurar, se a minha resolução aqui for de 0,1 bar, eu vou selecionar o meu instrumento padrão ou configurar o meu instrumento padrão para 0,01, 10 vezes melhor. Certo? Isso vai dar o que? Credibilidade, vai dar qualidade na hora de interpretar os valores. E isso está em norma. Né? E a norma ISO 17025, ela, quando faz a avaliação, faz as auditorias, o auditor normalmente observa esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Baseado nisso, eu queria compartilhar com vocês a questão, esse instrumento padrão, por ser um instrumento que tem mais resolução, o que eu vou fazer? Eu vou fixar o valor da pressão no meu dispositivo de pressão, que seria aqui no caso uma bomba comparativa, no meu instrumento analógico. E vou deixar a leitura, para registrar num formulário, a leitura que eu enxergar no instrumento padrão, porque ali eu tenho mais resolução. Se eu tenho 0,1 bar, no meu padrão eu vou ter 0,01 bar. Então fica mais confiável e eu tenho uma medida melhor. Certo? A mesma coisa acontece então em transmissores de pressão. Só que aqui a diferença é que o que eu vou gerar? Bom, vou gerar pressão, posso usar a mesma bomba comparativa. O que eu preciso então saber? Saber o que é a minha entrada e o que é a minha saída. Então, num transmissor de pressão, eu vou ler pressão e vou transmitir um sinal padrão. Nesse caso aqui, o meu exemplo, é um sinal 420. Então, o que acontece? Eu vou gerar padrão, uma pressão e vou ler a pressão no meu padrão. E vou especificar um padrão, vou selecionar um padrão para a pressão adequada. E vou monitorar a saída do meu instrumento com um amperímetro, que pode ser o próprio padrão, se ele tem essa disponibilidade, ou um multímetro ligado a uma fonte em série com o instrumento. Certo? E aí o que acontece? Eu gero o valor em pressão e leio o resultado em corrente. E gero meus valores então em corrente, miliamperes, que é o valor em corrente dada, digamos, utilizada dentro da instrumentação. Certo? Então isso aqui seriam duas coisas de pressão muito tradicional. Né? Dois exemplos aqui para vocês ficarem atentos quanto à seleção e quanto ao método de calibração. Veja como é importante isso aqui. Ah, Xavier, eu já conheci isso aí. Excelente, excelente. Ah, lá na empresa onde eu trabalho não funciona assim. Tudo bem, cada empresa vai ter a sua metodologia. Mas aqui o que eu estou passando para vocês são metodologias que são utilizadas em laboratórios, digamos, acreditados pelo Inmetro, que são laboratórios RBC, Rede Brasileira de Calibração. Bom, pessoal, então aqui a questão dos laboratórios, né, de temperatura. Então eu queria compartilhar com vocês algumas coisas. Por exemplo, primeira coisa aqui, o nosso primeiro exemplo aqui seria usando um meio térmico apenas.
As questões de temperatura, principalmente se tratando de elementos primários do tipo termopar e PT100, né, são sensores de temperatura, né. O que acontece? Eu tenho então um instrumento que seria um meio térmico, apenas um meio térmico, né, e esse meio térmico ele vai ter que gerar determinados valores de temperatura. E claro que vai ser uma faixa pré-estabelecida pelo cliente, né? Mas normalmente os clientes já dão qual seria a faixa de trabalho dele. E aí geralmente a gente faz o que? Dentro dessa faixa se escolhe 3 pontos. Um valor de 10%, um valor de 50% e um valor de 90% dessa faixa. Certo? E aí se aplica então, primeiro faz uma temperatura, depois se altera o valor de set point do meio térmico, se faz a próxima e depois se altera o valor e faz a terceira. Então 10, 50 e 90. Por exemplo, o que acontece? Para mim verificar se o instrumento está legal, a gente usa uma estratégia, que é o que? Aguardar em torno de 1 minuto e fazer no mínimo 2 a 3, digamos de 2 a 3 leituras naquele mesmo ponto. Então se eu selecionei de 0 a 100 graus uma faixa e vou usar então um forno, né, eu vou usar então de 10, 50 e 90. Então em cada ponto eu faço uma medida, depois que ele estabilizou, aguardo 1 minuto, faço uma nova medida. Apenas o que? Leio no meu instrumento e vejo o valor que está no meu instrumento, indicando nesse cara aqui que seria o indicador, e o meu instrumento padrão, que é esse cara aqui. Então eu vou ter um sensor padrão e um sensor a ser calibrado. E aí eu faço as leituras dos dois, de preferência simultâneos, o menor tempo possível, e faço uma leitura, registro, faço uma nova leitura a cada minuto. Depois que eu fiz de 2 a 3 leituras, o que eu faço? Eu mudo o set point e repito esse procedimento para o ponto seguinte. No nosso exemplo, 50 graus. E faço de novo, e assim eu repito para o ponto de 90%. No nosso caso, 90 graus. Certo? Agora, isso com um banho, ou com um meio térmico. Num processo usando 3 meio térmicos, a gente precisa então uma sequência onde eu tenho aqui 2 fornos de bloco seco e um banho térmico mais no fundo. O que acontece? Aqui eu boto um em 10, um em 50 e o outro em 90 graus. Posso alterar a sequência, não importa, né? Não importa. O que interessa é a sequência. Então, normalmente quando a gente faz isso, a gente usa em comissionamento, quando tem uma grande quantidade de instrumentos, porque o tempo para mim mudar, sair de uma temperatura para outra, isso vai impactar na qualidade, ou não é qualidade, mas sim no tempo que eu vou levar para realizar a minha calibração. Então vejam a importância de um instrumentista conhecer esses métodos, saber que existem os dois. Eu estou trabalhando numa empresa que eu não tenho essa possibilidade, só tenho um. Legal. Eu posso fazer de 2 jeitos? Posso. Como eu faria? Geralmente todo elemento inicia numa temperatura menor. A maioria dos casos acontece 30, 50, 60. Eu posso usar um banho térmico. Eu posso usar alguma referência. Né? E aí fazer o quê? Medir um padrão, ter um sensor padrão, né? E realizar, então, comparar um com o outro. Né? E aí se o valor não deu bem 50, deu 45, bom. Aí se relata os 45. A norma diz que é em torno de. Né? E aí, claro que isso aí é uma coisa que vai dar uma boa noção na hora de realizar, né, a curva para os cálculos de incerteza. E se eu tenho os 3, fica muito fácil, porque daí o que acontece? Eu consigo, a velocidade com que eu vou fazendo, ela é muito rápido. Eu coloco um sensor, quando eu tiro esse sensor e coloco para o segundo ponto, eu já posso colocar um primeiro aqui. Ou melhor, um segundo sensor no primeiro ponto.
Quando esse sensor aqui, que foi o primeiro, foi para o terceiro ponto, esse segundo vem para esse segundo sensor vem para o segundo ponto e um terceiro sensor vem para o primeiro ponto. E aí eu tenho uma calibração em série. Vocês vão dizer, Xavier, eu sei disso. Excelente. Mas muitas pessoas, quando eu falo isso nas apresentações, nos treinamentos, nos cursos, as pessoas, pode fazer assim? Claro que pode. E aí segue a mesma metodologia. O que vai acontecer? Vocês vão medir a temperatura, né? Vão medir a temperatura, vão dar 1 minuto, depois que estabilizou, lógico, fazer uma nova leitura, depois mais 1 minuto, se quiserem fazer 3 medidas. E assim realizam a calibração de temperatura. Aqui é apenas um exemplo para vocês verem. A maioria das empresas fazem calibração de sensores de temperatura. E aí, usando essa metodologia, a gente pode usar um ou dois. Claro que isso aqui, né, a gente precisa ter padrões, precisa ter... Então, se vocês sabem disso, sabem que padrões vocês precisam, vocês podem, com certeza, chegar e selecionar o que vocês precisam para dar qualidade no trabalho de vocês. E aí as pessoas que estão, né, observando começam a ver, pô, esse cara sabe selecionar padrão, pô, esse cara cuida do padrão, pô, esse cara conhece método. E é isso que a gente está aqui compartilhando com vocês.